Hoje nós iremos estudar a distância de um ponto a uma reta. Então, da geometria plana, temos que a distância de um ponto A a uma reta R é a medida do segmento de reta de extremidade em B, em que B é a projeção ortogonal de A sobre R. Então, nós teremos a seguinte coisa. Então, vai ser dado um ponto qualquer, no caso aqui foi o ponto A, e vai ser dado uma reta R. Então, esse segmento de reta de A até a reta R, no caso seria o segmento de reta de A até B. No caso, esse segmento de reta interseção com a reta R vai formar um ângulo de 90 graus. E isso eu vou chamar de projeção ortogonal de A sobre a reta R. Então, esse segmento de reta de A até B, no caso seria a menor distância entre A e a reta R, porque forma um ângulo de 90 graus. Observando no plano cartesiano uma reta R e o ponto P. Observando, o que é que nós temos aqui? Então vai ser dado o ponto P e vai ser dado uma reta R. Então a menor distância de P até a reta R vai formar um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus entre o segmento de reta e sobre a reta R. No caso, forma um ângulo de 90 graus. A distância entre o ponto P e uma reta de equação R pode ser calculada com a utilização da fórmula. Então, a fórmula é o seguinte. Distância de P até a reta R vai ser igual a o módulo de AX mais BY mais C. AX mais BY mais C vai ser a equação geral da reta, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A será o número que está acompanhado de X e o B o número que está acompanhado de Y. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Um grupo de jovens acampou às margens de um rio, montando sua barraca numa reta de equação e ficou próximo de uma árvore que está localizada no ponto P. Qual a distância da árvore até a barraca? Então foi dado a equação geral da reta e foi dado o ponto P, que possui as coordenadas 3 e 1. Então, primeiro passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar os índices A, B e C da equação geral da reta. Então, os índices A, B e C eu encontro da seguinte maneira. O A sempre vai ser o número que está acompanhado de X, o B o número que está acompanhado de Y e o C o número independente. Então, o A vai ser 3, o B menos 4 e o C vale 5. Se tivesse aparecido desorganizado, como é que eu iria identificar? Sempre o A está acompanhado de X, o B de Y e o C o número independente. Segundo passo, vamos calcular a distância de P até a reta R. Então, vou utilizar a fórmula é essa daqui, substituir AX mais BY mais C pela equação geral da reta, sobre raiz quadrada de o A vale 3, coloquei 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Coloquei em parênteses porque não pode ficar dois sinais juntos, um sinal de mais e um sinal de menos. Agora eu vou substituir o valor das coordenadas de P na equação geral da reta. Então, substituindo, vai ficar 3 vezes 3, por que 3? Porque o x vale 3, menos 4 vezes 1. Quanto é que vale o y? Vale 1, mais 5, sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Então, vou fazer primeiro a multiplicação. Ó. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 1 dá 4. Repetir mais 5. Agora, eu vou fazer as potências. 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 ao quadrado dá 16. Número negativo de expoente par ficou positivo. Agora, eu vou fazer o que está dentro do módulo. Então, eu vou somar o 9 com o 5, sendo dois números positivos. Vai dar 14. E subtrair com menos 4, que deu 10. E vou somar o 9
mais o 16, que dá 25. Vou tirar aqui dentro o módulo. Então, o módulo de 10 vai ficar 10. Raiz quadrada de 25 é 5. Vou dividir agora o 10 por 5, que deu 2. Então, a distância do ponto P à reta R vale 2. Vamos para o próximo exemplo. Qual a distância entre o ponto P e a reta R? Então, o mesmo procedimento. Vou encontrar o A, o B e o C na reta R. Então, encontrando o A, o B e o C, o A vale 3, o B vale 1 e o C vale menos 8. Então, vamos calcular agora a distância de P até a reta, substituindo a equação, a fórmula é essa daqui, substituir a equação aqui, ó, ax mais by mais c, pela equação geral, está aqui, substituir, sobre raiz quadrada de, o a vale 3, 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Agora eu vou pegar o ponto P e substituir na equação geral da reta. Então, substituir, ó, 3 vezes 2, porque o x vale 2, mais 1 vezes menos 3. Coloquei entre parênteses, porque não pode ficar o sinal de multiplicação e o sinal de menos junto. E repeti o menos 8. Eu peguei 3 ao quadrado, porque o a vale 3, mais 1 ao quadrado, porque o b vale 1. Vou fazer a primeira multiplicação, ó. 3 vezes 3, 3 vezes 2 deu 6. 1 vezes menos 3 deu 3. Mais com menos dá menos 3. Repetiu menos 8. Agora eu vou somar esses dois números negativos. Então, vou somar menos 8 com menos 3 vai dar menos 11. Menos 11 tira 6, deu menos 5. Vou somar o 9 mais 1, que deu 10. Raiz quadrada de 10. Vou tirar aqui dentro o módulo. Quanto é que vale o módulo de menos 5? Dá 5. 10 tem raiz quadrada? Não tem. Dá para me decompor? Também não. O que é que vou fazer? Não pode aparecer raiz de denominador. Eu vou racionalizar. Então, o fator racionalizante desse número vai ficar raiz de 10. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 10. Então, vai ficar da seguinte maneira. Então, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 10. Por que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 10 teve alguma alteração? Nenhuma. Como se eu tivesse multiplicado por 1. Então, vou repetir, ó. 5 vezes raiz de 10 deu 5 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 deu raiz de 100. Repetir novamente, 5 raiz de 10. Raiz de 100 vale 10. Então, ficou a distância de P até a reta R vai ficar raiz de 10 sobre 2. Por que ficou raiz de 10 sobre 2? Porque aqui dá para me simplificar. Em cima e embaixo por 5. Então, 5 dividido para 5 deu 1, não é obrigado a aparecer. 10 dividido para 5 deu 2. Então, a distância de π até a reta R vai ficar raiz de 10 sobre 2.